Não sei se eu vou errar na minha previsão aqui, mas eu andei lendo o seguinte, que o Brasil, independentemente de quem, e como a gente está vivendo o período pré-eleição, nessa nossa conversa, e o evento só vai ser depois da eleição. Isso. Né? Então, cabe a gente conversar um pouco sobre isso aqui, porque eu vi uma previsão, inclusive de analistas econômicos, que eles dizem o seguinte, que o Brasil, independente de quem vencer a eleição no próximo domingo, né, o Brasil vai crescer mais do que muitas outras nações. E aí, fácil talvez até de explicar, que, por exemplo, principalmente porque a gente, assim, tem aquele grupo dos BRICS, né, do qual nós fazemos parte, né, onde estão Índia, Rússia, China, né, Arábia Saudita, eu África acho. do Sul. As África do Sul, né? E tem um outro agora. E Brasil. Brasil. Né? Então, assim, os economistas fazem uma previsão de que na Rússia, muito complicado para crescer, porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Né? Na Índia, porque há um movimento muito forte lá, religioso, inclusive, meio que uma guerra religiosa por lá. Na China, a China, depois da pandemia, ela se fechou demais. A China, que crescia assustadoramente, eu vi agora há poucos dias que a China está batendo agora 3,6% de crescimento de PIB, que é uma coisa, para eles, é decepcionante, né? Porque a China era disparada, né? Então, assim, vai sobrar o Brasil, que está, apesar dessa efervescência política do momento, da disputa política, mas o Brasil, assim, a gente não vai ter grandes abalos, a não ser que venha uma pandemia de novo, que não se espera, né? Realmente ninguém faz a previsão de uma nova pandemia, porque a pandemia prejudicou todo mundo. Mas o Brasil pode, agora nesse ano de 2023, ganhar um viés de crescimento muito forte. Não sei se o senhor, como economista, viu isso ou vem acompanhando isso. Mas a previsão deles é muito otimista para o Brasil em 2023, independente de quem ganhar a eleição no próximo domingo. A gente discutia, inclusive, isso, Adelton, na semana passada, né? Depois que nós fizemos esses cafés da manhã com os candidatos Pedro Cunha Lima e João Azevedo, né? Então, uma entidade, um movimento que nós criamos aqui, que envolve 40 lideranças empresariais. Como é o nome do movimento? É Farol do Desenvolvimento. Ah, rapaz, eu vi. Sabe quem postando isso? Gerinha, do Sul. Sim, ele faz parte. Vocês fizeram o Gerardo plano, Filho, né? É um dos integrantes, um dos 40. Então, a maioria são empresários, inclusive empresários de grandes grupos, né? Grupo São Brás, Grupo Coteminas, muitas construtoras, o presidente do Sintoscom, Vocês o fizeram presidente da plano... Federação da Agricultura, né? O pessoal da área de logística, da área de imóveis. Então, assim, as universidades, nós temos 4 reitores que participam desse movimento. Nós temos conselhos como o de economia, né, que eu estou lá, mas tem o presidente da OAB, o presidente do CREA, Bem presidente do né? Fórum Celso Furtado, né? Então, nós resolvemos criar esse movimento para chegar para o próximo governo, né, de maneira propositiva, né, sem chegar apontando o dedo. A gente chega primeiro propondo, obviamente que, como foi dito a eles, nós dissemos que estamos propondo, né, uma agenda para o desenvolvimento do Estado, mas depois nós vamos cobrar. O movimento ele é permanente, né? E a gente, nós os convidamos, né, para café da manhã, semana passada, e foi assim uma coisa diferente do usual, né? Porque normalmente o candidato, ao ser convidado para esses momentos, ele vai e fala do plano de governo dele e debate com as pessoas. Então, nós, quando convidamos e falamos para os dois, né, olha, a gente lhe convidou aqui,
Mas antes do senhor falar, primeiro você vai ouvir, né? Nós temos uma proposta. Depois você comenta a nossa proposta, se compromete ou não com a nossa proposta e acrescenta com as suas, e assim foi feito. Mas foi um debate muito rico, porque nós começamos com essa agenda, né, elegendo, priorizando 10 pilares do desenvolvimento para Paraíba, com 36 projetos, né, estratégias, com 114 ações, então envolvendo, né, todas as áreas, todos os setores empresariais produtivos, né, envolvendo o conhecimento científico com as 4 universidades e envolvendo a expertise de pessoas que planejam, que pensam desenvolvimento. Apresentamos isso e aí, voltando, né, ao ponto, né, depois a gente ficou avaliando, né, só o grupo e as pessoas ficam fazendo esse tipo esse tipo de reflexão. Mas se o presidente for fulano, for, né, Beltrano, o que vai acontecer, né? Porque são estilos diferentes, são correntes, né, políticas diferentes e tal. Então, eu disse, olha, aí eu pensando, né, e falando para eles, né, e aí não é o Chico Nunes, né, como um eleitor, né, que vai votar, né, num dos candidatos, enfim, para governador, tem a sua posição sobre os candidatos a presidente. Eu digo, mas eu vou falar como economista. E é bem da linha do que você colocava aí na sua contextualização. Independente do estilo desses gestores, né, que são conhecidos, obviamente, existe uma força muito maior do que isso, né, que é uma coisa que se chama força de mercado. Né? Então, o sistema produtivo ele vai continuar funcionando, as pessoas, a economia o mercado acaba puxando o governo, é isso? A economia vai continuar crescendo, tá certo? As forças produtivas vão continuar gerando ocupação e renda, vai continuar, e a renda vai irrigando as veias da economia, do consumo, do crescimento, e isso vai acontecer, isso é a minha visão pessoal, isso vai acontecer independente de quem seja o presidente. Claro que o estilo de um ou de outro vai nortear rumos, né, diferentes, mas eu não temo, por exemplo, como algumas pessoas, se fulano ganhar... Vai ser o caos. Vai ser o caos, né? Se o outro ganhar vai ser pior e tal. E eu disse, olha, mais forte do que isso nós vivemos, o fato de que nós vivemos numa livre iniciativa, num país, né, de livre mercado, e são as forças de mercado, né, o sistema produtivo, que verdadeiramente é quem gera riqueza nesse país e no mundo. Esse vai continuar acontecendo, funcionando, e ninguém é mais forte do que isso, né? Você falou aí sobre uns pontos que vocês apresentaram para os candidatos, não foi? 16 pontos, não foi isso? 10 pilares do desenvolvimento. Sim, 10 pilares. 10 pilares do desenvolvimento. Você lembra, assim, de cabeça, mais ou menos, que pilares eram esses? Talvez não necessariamente pela ordem, né? Mas me lembro bem que, quando nós estávamos debatendo isso, não, foi feito... Eu estou lhe perguntando isso, assim... Sim. É só para a gente ter uma ideia do que... porque eu fiquei curioso de saber o que vocês levaram para eles. Porque e aí eu vou fazer uma ponderação aqui. Às vezes o governante, qualquer um deles, às vezes ele se acha muito sobrenatural. Né? Ele acha que ele sabe tudo, que comanda tudo, que sabe tudo. Às vezes não escuta, por exemplo... setores importantes da economia que têm alguma coisa para acrescentar, né? Então, por isso que eu estou te perguntando aí que pontos são esses para a gente ir dissecando cada um deles aqui na nossa conversa. Os 10 pilares a gente estabeleceu, inclusive, por ordem de importância, né? O primeiro deles... né, essa ordem de importância é de quê? De vocação da Paraíba? Não, aquilo que a gente entende que pode gerar os melhores resultados, uma vez trabalhados, né? Entendi. Dar as melhores respostas econômicas, social para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. Então, o primeiro
promover uma melhoria no ambiente de negócios aqui para o Estado. Isso implica em rever questões tributárias, fiscais, né, sanitárias, ambientais, tá? Então, assim, tornar o Estado mais célere, tá certo? Né? Mais, digamos, aberto ao diálogo com a iniciativa privada, um Estado em que as empresas de fora, os potenciais investidores, possam, né, ver aqui a Paraíba como um Estado onde há mais facilidades, por exemplo, para se implantar uma atividade econômica, uma empresa de qualquer que seja o porte, né? Nessa questão do ambiente, a gente também... Do meio ambiente? Não, do ambiente de negócio. Sim, do ambiente de negócio. A melhoria do ambiente de negócio. A gente propõe, por exemplo, né, a criação na Paraíba de uma zona de processamento de exportação, uma ZPE, e um porto seco, né, que é para colocar as empresas paraibanas de maneira mais competitiva no mercado internacional. Houve uma mudança recente, né, há cerca de um ano, na legislação, que torna a implantação das EPEs mais fácil do que era antes, como também do Porto Seco, e, quer dizer, não só nas questões de reformulações, de adequações tributária, fiscal, né, sanitárias, ambientais, mas também você poder melhorar o ambiente de negócios com medidas, com políticas públicas, né, que possam tornar os empreendimentos paraibanos mais competitivos e possa tornar a Paraíba um território, né, que desperte a cobiça dos investidores lá de fora. Então, esse é um exemplo de um pilar, né? Mas tem pilares que tratam, né, da questão da ciência, da tecnologia. Eu posso usar a expressão facilitar, sim, facilitar, entre aspas, né, a vinda de empresas, a vinda de empreendimentos, desburocratizar o Estado, a máquina estatal, para que essas empresas tenham mais facilidade para se instalar aqui no Estado, é isso? Isso mesmo, nessa linha. E aí nós temos isso detalhado na agenda que nós propusemos, né? Aí nós temos um pilar que trata de ciência e tecnologia, inovação, né? A Paraíba tem um parque tecnológico, nós temos uma universidade, né? Se você juntar Campina Grande, né, o FCG, o FPB e algumas privadas, mas principalmente essas duas federais, nós temos, a Paraíba tem um dos melhores índices per capita de professores, doutores, professor-aluno, nessa relação professor-doutor, né, pós-doutor para grupo de alunos. Nós temos a melhor relação, a melhor posição em nível de Nordeste e uma das melhores no Brasil. Então, nós temos muito conhecimento acumulado, né, no campo científico, no campo tecnológico. Então, precisamos trabalhar isso estrategicamente, né? Então, nós propusemos... Mas trabalhar isso como usar mais esse conhecimento que se tem? Ou que... Usar mais esse conhecimento, né, dialogar mais, criar mecanismo para que esse conhecimento... A Paraíba tem hoje um dos melhores índices, né, de registro de patentes, né, do Brasil, que são pesquisadores, doutores, às vezes até pessoas mesmo, empresas que criam. Nós temos... muito isso aqui no Estado, que precisa realmente estabelecer-se uma conexão, né, entre essas descobertas que são valiosas, né, e captação de investidores, né? Então, é algo que nós estamos lá propondo várias estratégias nesse sentido. A gente está propondo também ações no campo de cidades inteligentes e sustentáveis, né? Nós precisamos trabalhar isso a partir de políticas adequadas, né, para essa questão de
aproveitar o potencial que nós temos no campo cultural, científico, gastronômico, paleontológico, né, na questão, a necessidade da gente ter uma política boa de mobilidade urbana. Né? João Pessoa hoje é uma das cidades brasileiras que mais aparecem nas pesquisas para um público de maioridade, de terceira idade, pessoas que estão se aposentando e querem um lugar tranquilo. Querem morar no lugar tranquilo. Então, João Pessoa desponta hoje no Brasil. Só que a gente precisa tornar as cidades paraibanas, não só João Pessoa, né, atrativas, né, com estruturas adequadas para isso. Né? Então, e esse é um dos pilares, né, como também tem um pilar específico sobre o mercado imobiliário, já que nesse grupo tem, além do Sinduscon, né, que lá está, tem muitas construtoras, né, grandes construtoras aqui da Paraíba, que participam do movimento, né, do Farol do Desenvolvimento. A gente está propondo também um pilar para melhoria, né, da promoção do marketing, né, para promover o estado da Paraíba, né, no Brasil e no mundo. Então, para atrair o quê? Mais turismo? Para melhorar os mecanismos, os meios, as estratégias de como a gente pode vender a Paraíba, o destino Paraíba, o território Paraíba, né, para o resto do Brasil e para o mundo, com as potencialidades que nos diferenciam, Adelto, porque, Marcelo, imagina assim, eu costumo sempre bater nessa tecla. Às vezes as pessoas elaboram planos de desenvolvimento, eu tenho feito muito isso, que é a minha principal atividade como economista, né, profissionalmente falando. Quando a gente está elaborando planos de desenvolvimento, né, não só desenvolvimento em nível de município, mas de regiões, de territórios, eu costumo sempre bater nessa tecla. Vamos levantar aqui as potencialidades que precisam e podem ser trabalhadas, mas, de preferência, potencialidades que os diferenciam. Porque, às vezes, existe a potencialidade, mas ela é a mesma, falando em termos de Paraíba. É uma potencialidade da Paraíba, mas essa potencialidade ela tem em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em São Paulo, na Bahia. Então, assim, fica mais difícil, né, da gente se diferenciar. Agora, você quer ver a potencialidade que só nós temos, né, que nos diferenciam? E, geograficamente, né, e a natureza nos proporcionou o fato de que nós somos o ponto extremo mais oriental das Américas. Então, imagina, num momento em que o mundo se volta e cresce, né, em ritmo acelerado, as relações comerciais via internet, né, o e-commerce. Então, as vendas pela internet vêm crescendo muito. E uma coisa que é fundamental para o e-commerce é a logística. Tá? Então, as grandes empresas, os grandes grupos, né, eles precisam ter as suas centrais de distribuição, suas CDs, em territórios estratégicos, para que a entrega dos produtos vendidos chegue o mais rápido possível na mão do consumidor. Isso é o diferencial competitivo do e-commerce. E a Paraíba, nesse aspecto, né, poderá atrair muitos CDs. A exemplo do Magazine Luiza, que tem o maior CD do Brasil, do grupo Magazine Luiza, veio para cá. E não foi, né, porque achou a gente bonito, não. É porque nós temos a melhor localização geográfica no Brasil e na América. Né? Nós temos a menor distância entre o mercado europeu, por exemplo, né? O mercado africano, enfim. Então, esse sim é um ponto que nos diferencia. Só a gente tem. Né? Você falava aqui no início, né, da empresa que apoia aqui o seu programa, né, aqui, o podcast, que é uma empresa do campo da energia solar. Isso. Então, nesse aspecto, nós também somos diferenciados. Nós temos uma potencialidade que nos diferencia. Porque nós temos na Paraíba, na região do Sertão, do Médio e Alto Piranhas, né,
nós temos o segundo melhor sol, vamos assim dizer, do mundo, né? Nós só perdemos, em termos de insolação, para uma região, né, subsaariana, né, lá no deserto. Então, como é que mede essa relação? É a quantidade de quilowatts gerados por metro quadrado de placa solar. Então, nós temos o segundo melhor sol do mundo e o melhor do Brasil. Então, isso só a gente tem, né? São essas coisas que nos diferenciam, né? Claro, a gente tem muitas coisas no campo, por exemplo, daí eu brinco, porque uma das coisas do turismo que a gente tenta vender, a João Pessoa é onde o sol nasce primeiro, né? Tem música, tem tudo sobre isso. Eu disse, a gente precisa olhar isso com mais, né, carinho, como uma grande potencialidade, porque, né, por questões antagônicas até, o sol nasce primeiro aqui no Brasil, né? Mas o que fez sucesso foi o pôr do sol, né? E não o nascer do sol. Então, o pôr do sol para a gente é um sucesso, né? Pô, Jacaré e tal. Então, a gente tem um pôr do sol lindo, maravilhoso, e é muito merecido a fama que nós ganhamos nesse sentido. Mas precisa fazer alguma coisa para mostrar onde o sol nasce primeiro também. Então, são essas potencialidades que a gente trabalha e mostra, né, no plano. E aí vocês mostraram isso para os candidatos? Para os candidatos, a gente trata da questão, por exemplo, a necessidade da eficiência da gestão pública, né, de você profissionalizar determinados setores e funções, né? Botar profissionais com perfis adequados. Eu sou de uma tese de que se o Estado não puder ajudar, mas também não atrapalhe, né? Então. É assim que a gente pensa, né, Marcelo? Se não puder ajudar, não atrapalhe, né? A gente fala, por exemplo, da educação empreendedora e profissionalizante, né, fazendo um pouco diferente do que se faz hoje, né? O que se faz já é importante, mas eu vejo hoje os programas de educação empreendedora que, né, começam a acontecer nas escolas, mas assim, o mesmo programa que você leva enquanto educação empreendedora, você leva para todos os perfis e portes de investidores. Mas, por exemplo, a necessidade de informação, de conhecimento, né, de capacitação, para uma pessoa que vai ser um microempreendedor individual, um MEI, ela é diferente de alguém que, né, da necessidade de alguém que já teria condição de começar como pequeno empresário. É verdade. Então, são formações diferentes que a gente precisa trabalhar no campo da educação empreendedora. Né? A educação profissionalizante, isso pode ser feito sem necessariamente você estar construindo mais escolas. Aproveita a rede estadual de ensino, e implementa. Já, né? que agora os alunos, né, podem ficar, né, o dia inteiro na escola, então pega parte desse tempo do dia todo que vai ficar na escola e ensina uma profissão para ele. Tá? Então, são questões desse nível que a gente está propondo, a gente não esquece as sugestões no campo né, tem um pilar que a gente chama de funding, né, que é a questão do crédito, porque tem que ter o crédito. Né? Tem que ter. O nível de poupança privado, né, da nossa população é muito baixo, né? Então, as pessoas têm boas ideias, muitas vezes, mas não têm dinheiro para investir e não pode tomar emprestado porque não tem garantia para oferecer. Então, nós temos um nível de poupança, para alguns, eu nem diria que é zero, é negativo, porque nem tem o dinheiro e ainda deve, né? Então é negativo. Né? Então, a gente trata da questão do crédito, né, nesse plano, e são 10 pilares, eu nem sei quantos eu comentei aqui, mas todos eles... é uma abordagem interessante, ela é bem abrangente, né? Mas todos eles a gente aponta, né? A gente diz o pilar, as estratégias que precisam ser trabalhadas para que aquele pilar seja realmente um fator de desenvolvimento para o Estado, e a gente desce ao detalhe das ações. Então, assim, a estratégia é essa, ela deve ser colocada em prática desta forma. Os executores que nós propomos, né, é que sejam estas instituições, e o prazo, né, para que se execute é esse aqui.
Então, a gente desce realmente a esse nível de detalhamento, né, nessa agenda.